Dupla de Ataque, com Mário Marra e PVC. Dupla de Ataque. Estamos de volta, Dupla de Ataque no ar. Você já sabe o combinado. Eu fico aqui no meio campo, só pegando a jogada, pensando a melhor jogada e coloco o PVC na cara do gol. Você não fica na arquibancada, você participa. Manda suas mensagens, participa, troca uma ideia e critica a gente também. Porque o jogador de meio campo que não faz a bola chegar tem que ser criticado. Final de semana tem Fluminense e Botafogo. Fluminense que se recusa a perder uma partida. É um time que estava com o jogo sendo derrotado pelo Curitiba, corre atrás do resultado, toma 2 gols, vai lá, dá um jeito, empata, toma um gol do Robson já no fim do jogo e faz o 3-2, o 3-3 com o Caio Paulista. O Fluminense se recusa a esse resultado. É um time que luta em campo e vale lembrar, perdeu o treinador, perdeu o jogador, e o Fluminense continua com pontuação ali, buscando uma possibilidade de Libertadores contra o Botafogo. O Botafogo é um time que se recusa a vencer. Tem muita dificuldade, o Eduardo Barroca assumiu a equipe, até contrariando algumas de suas ideias de ser um time mais propositivo, de envolver o adversário, de ter mais a bola. O Botafogo assume uma postura, algumas vezes, de jogar mais defensivamente, mas não faz bem feito. O Botafogo vive uma campanha muito fraca. É clássico carioca, e é clássico que pode complicar muito as coisas para o Botafogo. E colocar o Fluminense na parte mais alta, mais perto do grupo da turma que fala de Libertadores. Tem Grenal neste final de semana. E tem Grenal com o Internacional na liderança e o Grêmio tentando ainda sonhar com o título brasileiro, que não é seu desde 1996. E o Grêmio, que não perde Grenais e não perdeu nesse ano, mas vai enfrentar um habitué do clássico. Abel Braga, diferente de Eduardo Cudê, tem história em vencer Grenais. Desde a primeira passagem dele pelo Inter. Era Abel Braga, o técnico do Internacional, em 89, quando o Internacional venceu o Grenal do século por 2-1. Grenal do século ficou conhecido assim porque foi a primeira vez que num mata-mata brasileiro, Grêmio e Internacional duelaram um contra o outro. Quem vencesse iria para a decisão do Campeonato Brasileiro. E ganhou o Inter, de Abel Braga. Se é fácil para o Grêmio jogar Grenal hoje em dia, nunca foi fácil enfrentar o Inter dirigido por Abel. E já que eu falei sobre o Botafogo, acho que vale a pena dar uma olhadinha na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A minha está aqui do lado. Vou fazer uma cola. O Botafogo, ele é o lanterna da competição, com apenas 4 vitórias e 23 pontos. O Botafogo não tem que pensar no 19º, no 18º, no 17º, ele tem que pensar no 16º lugar. É um salto grande. O 17º cai. Então não adianta nada ele, Botafogo, ter 23 pontos e olhar para o Fortaleza que tem, e olhar para a turma que tem 32 já, agora. Por quê? Porque o Botafogo precisa ter mais de 32. A tabela do Campeonato Brasileiro tem uma divisão muito clara. A turma que tem 39, esses caras não vão falar de rebaixamento agora. Pode até alguém pode cair nessa, mas não está no momento. O momento é de olhar para quem está com 32 para baixo. E 32 são 9 pontos de diferença para o Botafogo. Eu estou falando de 3 rodadas perfeitas para o Botafogo e 3 rodadas terríveis, desastrosas para quem está com 32. Para o Botafogo somar nas 3 rodadas 26, 29, 32. O Botafogo só tem 3 vitórias. De uma hora, só tem 4 vitórias. De uma hora para outra, o time vai ter que ter 3 em sequência. É difícil acreditar. E não vai resolver. Não vai resolver porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. E o Botafogo só tem 4. Em 3 rodadas. Vai chegar a 7. E 7 pode ser muito pouco, porque o campeonato aperta. O Botafogo vai tá devendo, então, umas 5 rodadas perfeitas. O Botafogo
está condenado. É uma questão de tempo para o Botafogo cair para a segunda divisão. Óbvio, tem clássico contra o Fluminense. Vencer clássico costuma dar moral, mas vai ter que ter muita moral até o final do campeonato. Ibrahimovic é o artilheiro do Milan e o grande condutor do time, a liderança do campeonato italiano. O Milan já campeão de inverno, ou seja, o campeão do primeiro turno, com uma rodada de antecipação, fecha a primeira metade do campeonato enfrentando a Atalanta, dificílima rival que tem se classificado para a Champions League 2 anos seguidos, enquanto o Milan não vai para a Champions desde 2014. O Milan tem força e tem Ibra. Vale a lembrança de que Ibra foi o último artilheiro isolado do campeonato pela Inter, rival pelo título neste ano, e que o Milan, quando foi campeão da última vez em 2011, era conduzido justamente por Ibrahimovic. Ser campeão de inverno, que o Milan já é, tem um valor. De 86 torneios desde 1929, o campeão italiano 65 vezes foi o campeão de inverno. Ou seja, 75% dos campeonatos foram vencidos no final por quem ganhou o primeiro turno. E o Milan já ganhou essa parte da campanha. A Premier League não tem rodada no final de semana. A data é reservada para jogos da Copa da Inglaterra. Mas tem um jogo atrasado. O jogo entre Aston Villa, do técnico Dean Smith, e Newcastle, do técnico Steve Bruce. Não sei por quanto tempo. Se a gente olha pela tabela de classificação da Premier League, o Newcastle fala em Liga Europa, talvez em Liga dos Campeões, faz jogos duros e grandes contra os líderes da competição. Ganhou de 7 do Liverpool. É um time que vende caro qualquer resultado. Contra o Newcastle, que não pode falar em rebaixamento agora, tem até alguma folga, mas o desempenho é péssimo. O time do técnico Steve Bruce tem sido bastante criticado. O time não joga bem, o time não desenvolve em campo. Na última rodada, contra o Arsenal, tomou um 3-0, sendo que teve muita dificuldade para se defender e não atacava de jeito nenhum. As opções foram completamente diferentes das usuais. 8 jogadores diferentes de um jogo para o outro. O Steve Bruce tem tentado, não tem conseguido. As críticas na cidade, o jornal local, né, o The Chronicle, têm sido muito pesadas. E ele é alvo. Tem jogo no final de semana, contra um time bom. O que será que vai acontecer se o Steve Bruce conhecer mais uma derrota? Liverpool e Manchester United duelaram semana passada pelo campeonato inglês. Um 0-0 frustrante. E uma semana depois tem de novo um clássico, só que desta vez pela Copa da Inglaterra. Manchester United e Liverpool em Manchester. O Manchester United é o time mais surpreendente da temporada, líder do campeonato inglês. Nem parece que vai sustentar tanto assim. Mas é surpreendente também que num tempo em que o Liverpool parece manda-chuva do futebol mundial, campeão da Champions League em 2019, campeão da Premier League em 2020, ainda assim ele tem que olhar para o passado com uma certa desconfiança quando o assunto é Manchester United, porque não ganha do rival em Old Trafford desde 2014. Uma razão suficiente para ter interesse nesse clássico, pela segunda semana seguida, entre as duas maiores torcidas da Inglaterra. A maior rivalidade inglesa agora no torneio mais antigo do planeta, a Copa da Inglaterra. Eu citei aqui o Aston Villa do técnico Dean Smith. O Dean Smith é um técnico que tem um trabalho que na temporada passada quase deu em rebaixamento, mas não deu em rebaixamento. Ele foi bem às compras, o John Land, que está acima dele na direção do clube, também, o clube se acertou, e ele é um técnico que tem feito um trabalho muito positivo, especialmente potencializando o Jack Grealish. Dean Smith tem tudo a ver com a história do Aston Villa. O pai dele trabalhou no clube, a gente já falou sobre isso aqui. E o Jack Grealish também, jogador formado na base do time de Birmingham, e ele é um jogador que foi conquistando o espaço dele com muita classe. É um jogador que chama o jogo, é um jogador que os outros dependem muito dele. Foi o jogador que mais sofreu faltas na temporada passada
e carrega novamente essa possibilidade de ser o jogador que sofre mais, porque conduz muito bem a bola. Jack Grealish, camisa 10. Quando o Aston Villa estava para subir, teve um clássico na cidade de Birmingham. Aston Villa contra Birmingham. E o jogo na casa do Birmingham, naquela época ainda com o torcedor, estava um jogo apertado para os dois lados. Aí o Jack Grealish pega a bola, faz uma jogada daqui, dribla dali, e ele consegue um escanteio. Um torcedor do Birmingham invade o campo e dá um tapa na orelha do Jack Grealish. Ele é expulso, obviamente, foi banido do estádio. O Jack Grealish, ele se enche de moral. Vai lá e faz o gol da vitória. A partir dali, o Birmingham foi mal, flertando com o rebaixamento. O Aston Villa, muito bem, subiu e chegou à Premier League. Jack Grealish, meu personagem da semana. Patrick Anderson era um zagueiro sueco. Não é um dos mais famosos, mas faz parte da história de rivalidade entre Schalke e Bayern de Munique. O Schalke, com a campanha terrível, muito abaixo da sua tradição e do tamanho da sua torcida, briga para não ser rebaixado. Não é campeão desde 58 e na chance mais concreta que teve de encerrar o jejum em 2001, foi parado por um zagueiro sueco, Patrick Anderson. Na última rodada, o Schalke precisava ganhar do Unterhaching e torcer para que o Bayern não vencesse o Hamburgo. E neste caso, o Schalke seria campeão depois de 43 anos, pois o Schalke vencia o Unterhaching até o último minuto, 5-3. Acabou o jogo contra o Unterhaching, 5-3 para o Schalke. E o jogo ia acabando aos 49 do segundo tempo, com Bayern 1, Hamburgo 1 e Schalke campeão. Foi quando Patrick Anderson marcou de falta e deu a vitória ao Bayern contra o Hamburgo. Consequentemente, deu o título ao Bayern de Munique e manteve o jejum do Schalke. Terminou! Batemos um papo aqui, eu e o PVC, sobre futebol internacional, sobre futebol nacional, dando uma olhada para a tabela dos campeonatos. Terminou! Semana que vem tem mais dupla de ataque, eu e o PVC.